Eu vou dar mais uma palavra sobre o quinto mês. Quinto mês. O quinto mês e o dia 14, que se cumpriu grande parte das Escrituras, quando fez os 70 anos. Isso se cumpriu. Deus colocando Jerusalém terrena, a Jerusalém terrena, como uma pedra pesada diante dos povos da terra. Quando o trampado americano inaugurou a embaixada americana em Jerusalém, e o pau comeu lá. E nesse mesmo dia, Deus cumpriu Zacarias 12, parte de Zacarias que ainda vai cumprir 4, que está em Apocalipse 11, de 1 a 15. E se cumpriu Apocalipse 21. A pedra pesada, que é a palavra de Deus, para mostrar aos povos da terra que a palavra de Deus não cai no chão, que o peso da palavra de Deus é muito simples. Se eu arrancar a primeira página na literalidade espiritual do poder de Deus, de Gênesis 1, desapareceria todo o universo conhecido. Esta é a palavra. Não adianta o cara achar, eu penso, essa merda não serve para nada. Porque o que ele mostrou esse nada é todo o livro dele. Estamos a 7.018 anos da criação do universo. E há 2.018 anos que o Criador dos céus veio à terra e deu sangue de cruz pelos homens. O próprio Criador se materializou na carne. Não tem nada de filho, o filho de Deus é o filho de Deus, mas o Deus Pai e o Deus Filho são um só. Quem veio à terra é o próprio Deus. Está no colo de Maria, não está na boca de Malafaia, de Valdemiro, de Edir Macedo, porque Deus não anda na boca de demônios. Deus não anda na boca de hipócritas. Deus não anda na boca dos filhos de Baal, de Belial, de demônios. Deus só anda na boca de quem ama a Deus. Eu amo aqueles que me amam. Aqueles que me amam, eu manifesto a ele a minha palavra. João 16, 7 a 14. João 14, 16 a 23. João 15. Sem mim nada podeis fazer. Eu revelo os meus segredos e mistérios a quem eu quero. Mateus 11, 25 a 30. Mateus 12, 16 a 21. Isaías 40, 41, 42. Os mistérios de Deus estão abertos a este nada, sobre a casa do meu pai Davi, sobre a casa do meu pai Abraão.
Sou filho primogênito de Abraão, gerado agora, em Romanos 9, pela palavra de Deus, como filho a Deus. Deus só gera filhos pela palavra de Deus. Deus não gera filhos em prostíbulos. Deus não gera filhos com igrejas prostitutas da luxúria, da impiedade, da iniquidade, da lascívia e da putaria de filhos do diabo. Deus é reto, Deus é justo, Deus é piedoso, piedoso e piedoso, e o espírito de piedade de Deus é a verdade. Malaquias 2. Deus não tem dois espíritos. O Espírito de Deus é a verdade. Deus é misericordioso. Aonde é que está amarrada a misericórdia de Deus? A verdade. A bondade de Deus só é revelada ao homem pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Êxodo 33. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Mateus 12, 7. O que eu quero é que vocês entendam, que vocês compreendam o que é misericórdia. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Romanos 9 e 11. Tiago 1, 27 e 28. A lei criada pelos filhos de Satanás, as doutrinas de demônios, já está dizendo, doutrinas de demônios. Todos vocês rejeitaram a Jerusalém do alto. Todos vocês, sem exceção, rejeitaram a Senhora eleita, a doutrina de Deus. A mulher crente que crê em Deus, que é a palavra de Deus. Vocês nunca creram em Deus. Se dizem crente, mas de crente não tem nada. Não creem na palavra de Deus. João 10, 25. Todos amarrados aos sepulcros do inferno, aos falsos profetas, aos anticristos, que tomaram o reino pela força. Os demônios, com as doutrinas das prostitutas filhas romanas, cada demônio na terra fala o que quer de Deus. Ezequiel 35. Isaías 57. Isaías 13. Escancaram as suas bocas contra Deus com espíritos da impiedade, da iniquidade, da lascívia de Lúcifer, de Oséias, o espírito da luxúria, das prostitutas gospels de Satã. Cada igreja tem um rei, cada igreja tem um Deus, cada igreja tem um demônio como líder, espalhados pela terra.
Os filhos de Lúcifer reinam sobre o povo de Deus. Povo que está morto, sem saber quem é Deus. Os demônios ensinam os evangélicos mortos das trevas que ninguém sabe quando Deus manifesta a glória dele. Todos salvos na eternidade do buraco eterno. Por enquanto. Mortos, como está em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, os mortos nada sabem sobre Deus. Por isso, Deus manifesta agora o juízo final. Porque o homem está destinado a morrer uma vez. Vocês estão mortos. Mas a promessa é, mesmo morto, vocês viverão. Por quê? Porque as ovelhas de Deus, que entregaram o coração a Jeová, têm o nome de Jeová, a palavra de Jeová sobre a sua cabeça. Tu entrou no reino, foi batizado por mortos, como eu fui batizado por mortos. 2 vezes. Primeiro pela vagabunda romana, prostituta de Satanás. Depois pela prostituta gospel, de Isaías 47. A vagabunda, traidora de Deus, todas duas. De Deus não tem nada. Foram dados aos espíritos de demônios dos papas romanos, dos papas gospels, todos os 2 reinos têm o rei Lúcifer, todos 2. Um é o papa romano, a Maria romana. Não é a Maria, minha mãe Maria, que gerou a Cristo, não. Aquela mulher que gerou a Cristo é santa. Aquela mulher que gerou a Cristo é santa. Ela é a mulher da misericórdia. Ela é a mulher que foi ungida por Deus. Ela é a mulher bem-aventurada. Como todo homem que se chega a Deus é bem-aventurado. Salmo 65. Números 16. Quando Deus chama o homem, coloca o homem perto dele, ao lado dele, Deus torna ele santo. O que é santo? Separado por Deus. Como ele separou o povo judeu e o povo judeu rejeitou a santidade de Deus. Como os crentes foram para os prostíbulos de demônios e rejeitaram o santo dos santos. Ser santo não é a coroinha da cabeça de demônios, não é o pãozinho de quisuco e o quisuco do copinho de demônios. Ser santo para Deus é ser separado do mundo das trevas e andar no caminho de Deus e não pecar contra Deus. Êxodo 20:20. Temer a Deus é obedecer a Deus. E o que acontece? Andar no caminho reto do meu pai Josué. Andar no caminho reto
do Salmo 91. Andar no caminho reto daquele que veio à terra e disse: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Da onde? De Deuteronômio 32, 47. Esta palavra é a tua vida. Ela não é vã. Deuteronômio 32, 1. A doutrina de Deus, o orvalho que desce do alto. A senhora eleita, a água que desce do alto e dá vida a toda a terra. A água da vida, a doutrina de Deus. Ela desceu no dia 14 de maio de 2018, Gênesis 1, 2 e 3. Apocalipse 21 e 22. Ela será pregada em toda a terra. Estou aguardando meu Pai colher os demônios que dominam sobre o povo dele. Colher todo espírito imundo, como está no Salmo 76, como está em Zacarias 2, 13, como está em Zacarias 13, 1 e 2, como está em Mateus 13, como está em Mateus 24, como está em Mateus 25, como está em Apocalipse 7, como está em Apocalipse 14. Colher as uvas malignas de Sodoma e Gomorra e esmagar os filhos do diabo, como está em Apocalipse 14, e o sangue dos demônios subirem até os feios dos cavalos. Por quê? Porque eles são os cavaleiros do Apocalipse. São os demônios que assombraram a terra, assombram até hoje, e hoje é dia 29, se cumpriu grande parte das escrituras no dia 14, mas tem um problema com esse livro. Se cumpre uma parte, tem que cumprir tudo. Porque Deus não é Deus de metade. Deus não é Deus de pedaço. Deus é inteiro, perfeito, em todo juízo e glória dele. No dia 14, se cumpriu o que eu acabei de falar, Gênesis 1, 2 e 3, Apocalipse 21 e 22. Parte de Apocalipse 11, parte de Apocalipse 7, parte de Apocalipse 14. Mas as escrituras não podem cumprir em pedaço. No juízo, tem que ser completa. Porque o tribunal do alto desceu, está na terra. Está aqui. Salmo 9. Daniel de 1 a 12 está concluído como estamos no tempo determinado. E o que está determinado será feito. É isso. Se cumpriu a palavra que ele deu ao meu pai Daniel, em grande parte das escrituras, mas falta Deus tirar da terra os demônios, de Gênesis 3:14, de Filipenses 2:10, de Filipenses 3:18, de Romanos 16:20
20, cumprir o Salmo 110, destruir as grandes terras de Lúcifer. Sabe o que caiu em terra? São vocês, filhos do diabo. Grandes terras, grandes profetas, grandes prostitutas, grandes igrejas de demônios. Então, as Escrituras, Deus promete que aniquilaria todas elas, como estão nas Escrituras. Como está em Jeremias 10, Jeremias 25, Isaías 34, o livro desceu. Os céus se fizeram novos céus e nova terra. Mas os povos ainda não viram. Se os povos não virem, não ouvirem a palavra de Deus, dada pelo Filho dele, pelo servo do Senhor dos céus, sou só mais um louco falando na internet. Eu estou me cansando disso. Por quê? Estou aguardando o meu pai cumprir a palavra, como está em Zacarias 1 e 2. Se cumpriu Zacarias 12, mas falta cumprir Zacarias 1 e 2 e Zacarias 13. Falta cumprir a parábola do contador de parábolas, que ele prometeu que tiraria o povo dele das mãos dos filhos do diabo e que ele reinaria sobre o povo dele. Ezequiel 20. Para Deus reinar sobre o povo dele, ele tem que exterminar Satanás. A palavra de Deus, a semente de Deus, tem que cumprir a palavra de Deus, porque a palavra é dele. A minha semente, a minha palavra, esmagará a ti, Satanás. A palavra dos meus filhos possuirão as portas do inferno. Gênesis 22, 17. Mateus 18, 16, 18. Gênesis 28. Que ligares na terra está ligado nos céus. A palavra que eu dou, que eu estou na terra, mas está ligada aos céus, que é dele, não é minha. Por isso, estou aguardando, na expectativa, falando sozinho, como um pardal no telhado, como está no Salmo 102, no tempo determinado, ainda falando sozinho. Porque ninguém ouve a palavra de Deus, porque Satanás reina sobre toda a terra, como está em Efésios 6, como está em Isaías 24, Isaías 61, 62, enquanto meu Pai Celestial não vier sobre as nuvens, como ele andou com meu pai Moisés, como ele andou com meus pais apóstolos e profetas, estou aguardando cada letra desse livro começar a derramar sobre os céus com os exércitos de Deus. Deus manifesta sobre o Evangelho que a mão dele não está encolhida, que a mão dele, que ele colocou sobre a cabeça desse nada. Isaías 8, João 12, e o braço do Senhor está sobre mim, que é a palavra de Deus. Eu não levo o Evangelho pela força do meu braço, que não serve para nada. Como está em Jeremias 17, maldito o homem que leva o Evangelho, que executa pela tua força as palavras
do diabo, pela palavra, pelo arco da mentira dos homens, de Apocalipse 6. Eu não uso meu arco. Eu uso o arco do meu pai Davi. Aí sim. Eu uso o arco do meu pai Noé, Gênesis 9. Eu uso o arco do meu pai Zacarias, Zacarias 9. Eu uso o arco do meu pai João, João 4. Eu uso o arco de Noé, como está escrito em Gênesis 9. O arco, a palavra de Deus. 1 Samuel, 2 Samuel 1:18. O arco da guerra, do Deus da guerra, do relâmpago, que é a flecha de Deus. A flecha de Deus é o relâmpago. O arco de Deus é pequenininho. Vai do Oriente ao Ocidente. Estou esperando meu pai dar a flechada sobre os demônios. Cumprir a palavra de Mateus 24. Virei do Oriente ao Ocidente sobre as nuvens. Estou invocando o nome dele. Aguardando meu pai cumprir a palavra que ele me deu. Aguardando. Como ele deu ao meu pai Jeremias. Como ele deu ao meu pai Isaías. Como ele deu a meu pai Elias. Se cumpre o que está em Zacarias 13:4. Enviarei Elias. Quem é Elias? Elias já veio. Cristo já veio. Quem é Moisés? Já veio. E aí? Porque a palavra de Deus, quando Elias veio em nome de quem? Veio com o espírito de quem? De Cristo. Cristo já tinha vindo dezenas de vezes pelos apóstolos e profetas dele. Todos os homens desse livro andaram com o mesmo espírito que eu ando, de Cristo. Por isso que o Cristo é eterno. O homem, Cristo, é a palavra de Deus que veio à terra, para que os homens se tornassem a palavra de Deus como homens de verdade. Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. Sabemos que és homem de verdade. Ensina os homens o caminho de Deus em toda verdade. Por isso a Jerusalém do alto desceu no dia 14. Está na terra. Quem é? Sou eu. Sou a senhora eleita de Jeová. Sou a Jerusalém casada com ele. João 2. Casada, ataviada, com as portas de brilhante de ouro, prato e tudo. Por quê? Porque o que sai da palavra da boca do homem, no entendimento do meu Pai Celestial, que só Ele dá, Provérbios 8, é como pedras preciosas. A porta que está em Apocalipse 21, da cidade, das colunas e das portas, é a palavra de Deus como ouro, como prata. Jó 22, Provérbios 22, Provérbios 8, a glória de Deus, que o homem sabe no coração dele, na mente dele, que ele é eterno. Ele é eterno. Porque eu entrei no reino, estou no reino. Mateus 22, 30, Gênesis 2, 2, Salmo 1, 3, 2, estou no repouso de Deus. Hebreus 3, Hebreus 4, Hebreus 4, de 3 a 10. Entrei no repouso, descanso no Senhor,
E o Senhor descansa nesse nada, apesar de estar atribulado, porque eu vejo o nome do meu Pai ser profanado, ser sacaneado, tudo quanto é demônio falando dele. Mas ele diz, meu filho vai sofrer, porque só vai ver iniquidade e impiedade diante da face dele. O último homem da terra é o Adão vivificado. 1 Coríntios 15. Vivificado. O que é vivificado? É o Cristo de Deus, a palavra de Deus que é eterna. O homem, quando entra no reino, ele se torna a palavra de Deus que veio à terra. Palavra de Deus é eterna. Passa o céu, passa a terra, e a minha palavra não passará. Por quê? Deixa de existir os céus e a terra e a palavra de Deus permanece eternamente. Por quê? Porque Deus é a verdade. E a verdade é eterna, é infinita. Qualquer ignorante, qualquer homem que não conhece um versículo bíblico, sabe disso. No mundo natural, qualquer homem sabe que a verdade é infinita, ela não muda nunca. Eu tinha absoluta certeza disso e sabia, e nunca gostei da mentira, sempre odiei a mentira. Mesmo sendo mentira, porque o homem que não conhece a Deus é mentira. Até me tornar a palavra da verdade. E nenhuma mentira sai da minha boca. Por isso eu posso falar do meu Pai. Falo com toda a convicção e certeza de 7.018 anos da criação. Então se cumpriram grande parte das escrituras. Estou na expectativa, na ansiedade de ver meu Pai descer com os exércitos dos céus, como eu tenho invocado o nome dele, para que os demônios se calem, para que o nome dele seja exaltado em toda a terra, para que o nome de Deus seja um assombro sobre todos os povos da terra, que seja notório juízo eterno. Para quê? Para abençoar os homens, trazer a honra e a glória de Deus aos homens. Foi o que ele prometeu aos meus pais. Então sou morto que ele deu vida. Pleno entendimento da palavra dele. De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Fui ressuscitado dos mortos. 1 Samuel 2, Salmo 40. Hebreus de 1 a 13 é a regeneração de toda a terra, o novo evangelho que é pregado em testemunho aos povos da terra, e o povo de Deus, aquele que ama a verdade, que aguarda a volta do Senhor, que é a palavra de Deus. A volta do Senhor é o evangelho dele, que o diabo rasgou, queimou, incendiou, tacou fogo e matou a verdade. O diabo matou a verdade. Os demônios mataram a Cristo pela segunda vez, a palavra de Deus. Eles mataram a palavra de Deus. Por quê? Para cumprir o que está escrito. Os demônios, os vasos da impiedade, os vasos de Moabe, de Romanos, de Apocalipse, os vasos cheios de fezes e imundícias das mentiras dos demônios, acabaram. Só falta Deus colhê-los ou calar a boca deles.
Aí é com o Pai dos Espíritos, porque sem ele nada posso fazer. João 15, sem mim nada podeis fazer. Hebreus 4, 5, eu levanto os homens na terra, mas pela fraqueza deles, eles oferecem sacrifícios de louvores a mim, para interceder por eles mesmos e por aqueles que hão de herdar a eternidade. Qual era o poder que meu pai Paulo tinha? Se não fosse dado pelo meu rei. Qual é o poder que meu pai Davi tinha se não fosse dado por Deus? Qual é o poder que Jeremias, Isaías, os profetas tinham se não fosse dado por Jeová, o Deus da guerra? Qual é o poder que tinha meu pai Moisés? Tudo é de Deus. Ele é o Deus terrível, infinito nos juízos dele, quando o homem ouve e ama a palavra de Deus. Ele faz qualquer coisa, ele arranca a terra do lugar para cumprir a palavra dele. Se tu crê em mim, tu dirás a esse monte, arremeta-te ao mar, está feito. Mateus, Marcos e Lucas. Nunca nem um segundo da minha vida tive dúvida disso. Que quem duvida de mim não se aproxima de mim. Está cumpridas as Escrituras. Entramos nos últimos 7 anos da regeneração dos povos da terra, da remissão dos pecados do povo dele. Pecado, desconhecimento de Deus. Como está em Daniel, nós fomos buscar as nossas próprias justiças. Por isso, veio sobre nós todo este mal. O mal, Malafaia, Valdemiro, Edir Macedo, isso é antigo. Tem nada de novo. Demônios, doutrinadores de demônios, desde quando ele colocou os pés na terra. Está em Gênesis 8:21. Estão nas profecias do meu pai Moisés, homens de Belial, homens que odeiam a Deus. 1 Samuel 2, 13 e 14, o ódio dos homens de Belial. 2 Coríntios 6, 2 Tessalonicenses 1 e 2, eles nunca obedeceram o evangelho de Deus. Eles odeiam ao Senhor. Ódio deles é contra Deus e contra os homens. Ele não sabe a diferença do amor e do ódio. Eclesiastes 9. Odiar a Deus é aborrecer a justiça, a verdade, o juízo reto do Deus perfeito, que veio à terra libertar os homens do jugo dos homens, de Belial, dos demônios. Não tem uma igreja na terra de Deus, nenhuma, a não ser essa, que desceu do alto, a Jerusalém do alto, ataviada, de Provérbios 31, que mostra a glória de Deus, a Senhora eleita. Isaías 50. O marido de você, a saber, é Cristo, é Deus. Isaías 54, seu marido. Isaías 61, 62,
João 2, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Chegou, casou, tomou conta da casa, voltou à casa dele. Provérbios 7,19, habita aqui o pai e o filho, a casa está cheirando a mirra, a perfume suave da senhora eleita. Apocalipse 21, a Jerusalém do alto, de Gálatas, eu sou a Jerusalém do alto, filho, primogênito de Abraão. Romanos 9, da ordem de Melquisedeque, em total e pleno entendimento do Deus Altíssimo. De Gênesis 14, total e pleno entendimento do Deus do alto. Cada letra desse livro está aqui em todo entendimento da glória dele. Só estou aguardando Deus colher os demônios da terra. Tinha uma igreja, um templo aqui, e meu Deus tirou daqui. Tirou, porque disse que não vai ter templo na terra. O templo é você. O templo é você. Não era igreja minha, não. Era daquele cão do inferno lá de Manaus. De um tal falso apóstolo. De 2 Coríntios 11, 13 e 14. Do Salmo 14. Do Salmo 53. Do Salmo 10. Que Deus para eles não existe. Não há Deus. Deus são eles. Nas suas soberbas, nas suas altivezes, nas suas ganâncias espirituais. Esse coitado, ele não sabe a diferença da mão direita e da mão esquerda. É digno de pena. Mas quem dá o juízo ao coração do homem é Deus. Tentei mostrar a ele o evangelho, a verdade da verdade, da verdade, da verdade. Não quis ouvir. Porque se acham na presunção de Lúcifer, de Deuteronômio 18, de Lucas 13, Mateus 3, de Romanos 11, 24, não presumam em vós mesmos que vocês são filhos de Abraão. Para ser filho de Deus, tem que ser filho de Abraão, amigo. Para ser filho de Deus, tem que ser filho de Davi, amigo. Para ser filho de Deus, tem que ser filho de Paulo, de João, de Pedro, de Jeremias, dos meus pais. Se você não é filho dele, você não é filho de nada, você não serve para nada. Deus não imputa pecado a vocês pela falta de conhecimento, mas vai descer o orvalho dos céus, vai descer a glória do nome dele, como está em Isaías 11. Encherei a terra com a minha glória, com o meu nome, com o meu evangelho, com a minha doutrina. Isaías 42. Mateus 12, 16 a 21. Está na hora de Deus manifestar a glória dele sobre os povos da terra. E todo olho verá, porque a palavra dele está aqui. A palavra dele está aqui. Ele se fez carne para que a carne se tornasse a palavra de Deus. Terão bilhões de Cristos na terra. Não de anticristos, de Cristos. De Apocalipse 21, de honra e glória. A judeusada vai ver quem veio à terra. Atos 17.
Ezequiel 33:40, serei conhecido de vocês. Eles não sabem nem quem é Deus. Como povo crente, que anda na prostituta romana e nas prostitutas gospels, vão saber, vão entender, vão compreender quem é Deus. Palavra dele, a regeneração de toda a terra. Primeiro, no reino espiritual, libertarei meu povo das mãos de Lúcifer. Para isso eu nasci. Para isso eu estou aqui, Manuel Pinto, para desfazer as obras do diabo e dos congregados de Satanás. Para isso ele me deu vida. Era morto, que Deus deu vida. O que é vida? Pleno conhecimento da obra de Deus. Total, sem fim, em toda a glória do Deus da glória, no conhecimento do Deus da glória, para glorificar o nome dele em toda a terra. A glória de Deus é o Evangelho. Não dou a minha glória a outro. Não dou a minha honra a outro. A imaginação de demônios. Eu não sou imaginação. Eu sou Deus. Criei os céus e a terra. Tudo fiz. No último dia, farei uma obra que quem vê não crerá nela. Eu sou a obra do último dia. Por quê? Gênesis 2:2, sou o descanso, o repouso de Deus. E repouso no meu Criador. Mateus 11:26-30. Qual homem que entrou no repouso de Deus? Repousa no Senhor. Salmo 3:2, como meu pai Davi aguarda isso. Meus pais aguardam isso. A minha obra que eu faço é para honrar os meus pais. Darei honra a quem me honrar. Honrarei quem me honrar. Efésios 6. Mateus 15. Marcos 7. Vocês não honram os pais. Como vocês vão receber honra um dos outros? O morto não pode honrar outro morto. Está morto. Só Deus pode honrar o homem. Só o pastor do universo, o Senhor dos céus, o Deus da glória, pode glorificar o homem. Para que o homem glorifique o nome dele. O nome dele. O nome dele. O nome sobre todo nome. Por isso que o nome de Deus não pode cair no chão. Ele é Deus. Criou tudo. O diabo é a obra de Deus, é a obra-prima de Deus, a serpente enroscadiça da terra. É a obra-prima de Deus. Meu pai Jó deixa isso bem claro. A obra-prima de Deus é Lúcifer. Para provar o homem o caminho do bem e do mal. Vocês não comeram a fruta lá com Adão? Por que nunca retornaram ao jardim do Éden? Sabe por quê? Porque vocês nunca poderiam comer da árvore da vida. Porque senão vocês tomariam o reino. Como tentaram tomar pela força da mentira de Lúcifer. Deus tirou a espada da
entrada do jardim do Éden, quando ele veio à terra e plantou com sangue de cruz o jardim do Éden, o reino de Deus. Estou no reino, faço parte do reino, até Deus regenerar, cumprir toda a palavra dele. Vocês acham que o cumprimento da palavra de Deus é Apocalipse 22? Tudo mentira de demônios. Apocalipse 22, 6. Eu envio o meu anjo para vos revelar tudo que há de acontecer. O que há de acontecer. O que vai acontecer, tem que perguntar, meu Deus. E eu perguntei, eu sei o que vai acontecer os próximos 7 anos. Por quê? Porque eu só falo dele. João 16. Falará só de mim. Pergunte a mim e eu te responderei. Vocês acham que Apocalipse 22 é o fim? Não. Apocalipse 22 é o início da regeneração, é a fé que vocês pisaram e mataram o filho do diabo. Vocês não têm fé, vocês não têm fundamento. A fé se cumpriu no dia 14 de maio. Gênesis 1, 2 e 3, Apocalipse 21, 22. A fé, autor e consumador da fé. Estou aqui para consumar a fé aos povos da terra. Filho de Deus, gerado pela palavra de Deus. O Cristo de Deus é a palavra de Deus. Ele veio à terra para que todos os homens se tornassem o Cristo de Deus em glória e honra. Olha a glória aqui, ó. O Evangelho. Cumprimento da palavra dele. Vai mostrar a todos os homens na terra que do livro dele nenhuma letra cai no chão. Essa é a congregação de Deus. Salmo 74, Gênesis 49. Vocês que saíram da congregação dele, foram se congregar aos demônios da terra, já estão reunidos seus pais, os filhos do diabo, para o juízo de Deus. Apocalipse 16. Isaías 28, Isaías 42, Jeremias 25, Jeremias 10, Jeremias 51, Romanos. É hora do nome de Deus ser exaltado em toda a terra, ser notório o juízo eterno, notório. Está escrito, tem que se cumprir, porque nenhuma letra do livro de Deus cai no chão. Aguardo que se cumpra a palavra de Deus no 5º mês. Hoje é dia 29. Estou aguardando. 5º mês. Zacarias 1 e 2. Ezequiel 20. Do contador de parábolas. A parábola do universo. É a parábola que veio à terra. Criador dos céus e da terra. Então estou aguardando Deus dar um juízo sobre os filhos de Lúcifer. Porque eu não posso fazer nada enquanto Deus não executar os juízos dele. Me colocou na terra, trouxe o tribunal à terra, está clamando a ele. Estou orando a Deus. Essa é a oração.
Tiago 5. Mateus 6. 1 Reis 17. 1 Reis 18. Salmo 99. E estes homens oravam a mim e eu executava a minha palavra. Os anjos de Deus oravam, como eu estou orando. Sou anjo de Deus. Mateus 22, 30. Malaquias 3. Hebreus 1. Apocalipse 22, 6. Como anjo, tu entra no reino, tu ora a Deus, e os exércitos de Deus cumprem a palavra de Deus, que não é minha. Saiu da minha imaginação, não criei nada, não fiz nada. Tive a grande honra e glória de poder amá-lo e adorá-lo. Poder amá-lo e adorá-lo. Porque ele me chamou, me escolheu, é uma das coisas que eu não entendo. Mas jamais vou deixar de honrá-lo. E ele sabe disso. Estou aí para mostrar aos homens a glória de Jeová. E o que vocês vão me dar? Vocês não têm nada para me dar, ninguém tem nada para me dar. Já recebi tudo. Tudo. Toda a eternidade. Na eternidade, de eternidade em eternidade, como estão nas Escrituras. Provérbios 12, 19. Apocalipse 21, 22. E nunca mais vocês, povo de Deus, que andam dando dinheiro aos demônios, aos filhos do diabo, Valdemira de Macedo, Malafaia, todas essas prostitutas da terra. Acabou. O templo de Deus é você. O reino de Deus é você. A cidade de Deus é você. A casa de Deus é você. O reino de Deus é você. O templo de Deus é você. E tudo que é vosso é de Deus. Quando tu honrar teu pai, ver o que é honra, graça e glória, vai entender. Mas Deus, só Ele pode fazer isso. Esmagar a Satanás. Estou aguardando. Deus calar toda a terra, para que o nome dele seja exaltado em toda a terra. Tem aí 300 e poucas pregações. Aguardo se cumprir o 5º mês. Estamos no final dele. Espero que essa palavra se cumpra agora, no 5º mês, que cumpriu grande parte das Escrituras. Mas o joio de Lúcifer ainda não foi colhido, como estão nas Escrituras. Estou aguardando, em pleno entendimento e conhecimento disso. Como ele desceu a Jerusalém, a senhora eleita agora ela está orando a ele. E orando a ele, eu creio que meu pai cumpra a palavra dele, que não é minha, é dele. Palavra de Deus, ele deu a mim, me ensinou, me mostrou. É isso. Sabedoria divina é dada pelo livro de Deus. Total. Sei tudo sobre o meu Deus, sobre o que está escrito. Mas mesmo assim não conheço nada de Deus. Conheço todo o livro, todos os mistérios e segredos, cada um deles. Mas mesmo assim, sou nada. Absolutamente nada. Mas tem o Deus Todo-Poderoso do universo, que o poder do povo de Deus é a palavra de Deus. Só esse, ele não tem poder nenhum. A palavra é que é o poder de Deus. Daniel 12, 7. Poder foi destruído, agora ele voltou. Está aqui, a casa dele.
habita na casa dele. Provérbios 7, 19.